eu proponho, virando a página aqui, seguindo um pouco nessa onda de insegurança, violência geral e os seus personagens. Pelo visto, lá no Rio de Janeiro, agora a tropa do Oruan vai ter que ir pra frente da prisão. Sim, meus amigos, isso porque o cantor Oruan, o rapper Oruan, seja lá qual denominação você queira dar, foi detido hoje pela manhã e quem chega com as informações ao vivo é o Rodrigo Viga. Ninguém melhor que ele, diretamente do Rio, para trazer os detalhes. Fala, meu querido Viga, prazer em revê-lo. Conta pra gente aí, dá o panorama completo, onde é que se encontra o Oruan no momento e também os reflexos aí no Rio, porque não deixa de ser um cara com uns holofotes em cima dele, né? Vai ter uma baita repercussão. Sem dúvida alguma. O que me chama mais atenção nessas prisões, bom dia para você, meu caro, e para os nossos ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, é o fato de, logo após acontecimentos como esse, a nova prisão do Oruan, foi preso na quarta da semana passada, foi preso agora pela manhã mais uma vez, as manifestações vêm em formato de onda, né? Eu diria de maremoto, de tsunami. Na semana passada, uma verdadeira horda de seguidores e admiradores cercaram policiais militares e até chegaram a bater de frente com os agentes, ameaçaram, caso o Oruan fosse levado para a delegacia. Hoje foi em um outro ambiente. Ele foi detido na casa dele, uma verdadeira mansão na zona oeste do Rio de Janeiro, porque estava dando guarita, né? Estava dando abrigo a um amigo foragido da justiça, Yuri Gonçalves. Com esse Yuri Gonçalves, que era foragido, foram encontradas munições, uma arma e também um kit rajado. E aí, o Oruan foi levado para a delegacia por justamente estar favorecendo essa terceira pessoa. Pessoas próximas disseram que o Yuri foi para a casa do Oruan, essa mansão na zona oeste do Rio de Janeiro, para jogar videogame na terça-feira. E o Oruan alega à polícia do Rio de Janeiro que não sabia que o amigo estava com esse kit rajado, com as munições, com a arma de fogo, muito menos que era um foragido da justiça. Mas a polícia foi até a casa do Oruan para cumprir mandados de busca e apreensão por conta de um outro episódio que tinha acontecido, viu, amigos ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, no ano passado, aí em Igaratá, em São Paulo. Ele pegou uma calibre 12 e começou a fazer, dentro de um condomínio, disparos aleatórios, disparos a esmo. Isso gerou a abertura de um inquérito em Santa Isabel, aí em São Paulo, e a partir dessas investigações, a Justiça de São Paulo determinou o cumprimento de mandado de busca e apreensão contra o Oruan e contra a mãe dele, a Márcia Nepomuceno, esposa do Marcinho VP, um dos maiores traficantes de drogas do país. Ele que está preso desde 1996 em um presídio federal, acusado de ser um dos principais traficantes do Brasil e ligado à principal facção criminosa aqui do Rio de Janeiro. Claro que sempre há essa mobilização, essas manifestações. Na semana passada, o Oruan foi preso ao tentar escapar, fugir de uma blitz na zona oeste da capital. Como eu disse, logo, rapidamente, admiradores, seguidores se formaram no local da detenção. Ele foi conduzido para uma delegacia na zona oeste do Rio de Janeiro. Fiança foi estabelecida, salvo engano, vou fazer uma matemática aqui de cabeça, acho que na casa dos 60 mil reais, 40 salários mínimos, pagou e foi para a rua. E uma semana depois, ou seja, nesta quarta-feira, foi preso novamente porque estava dando suporte, guarita, a um amigo foragido da justiça. Meu camarada. Viga, inacreditável. A gente agradece demais aqui a sua presença com as informações diretamente desse caso aí que vai dar o que falar. Obrigado, Viga. Meus amigos, agora, enfim, a gente descobre que, pelo visto, tem mais coisas em comum entre o Oruan e o pai psicopata dele, ex-chefe do Comando Vermelho, Marcinho VP. Além deles abrigarem e morarem no mesmo imóvel com bandidos, agora ambos estão presos. Claramente, é um desfecho até previsível pela toada que o Oruan estava seguindo. E é aquilo, né? Quanto mais alto na montanha, mais forte o vento. Quanto maior a exposição, maior vai ser também a cobrança e a fiscalização. É da vida. E acabou desaguando nisso e claramente tem um erro e um crime aqui no meio. Aninha. Marinho, eu acho que tem duas coisas que esse episódio nos mostra e que são bastante preocupantes. A primeira é que, se você analisar as imagens da prisão, ele até esmiuça um sorriso. Por que será? Pois é, eu não sei se ele tá com saudades do pai, o que é, mas o cara, ele está sendo preso e ele parece estar sorrindo, o que é muito louco. Mas o pior de tudo pra mim
é que a gente está num momento da nossa sociedade de tantos distúrbios que tem gente defendendo. Tem gente que está dizendo e defendendo que imagina que isso é uma perseguição porque ele é famoso, que isso é uma perseguição porque ele tem uma família que tem um histórico de crimes, mas que ele conseguiu vencer por conta própria, então agora ele é perseguido, porque ele, de alguma forma, combate a sociedade como ela é. O sistema. O sistema, é essa palavra que eu queria. Ele combate o sistema. Mas não, gente. Ele está sendo preso porque ele está abrigando criminosos, porque ele está utilizando indevidamente armas de fogo. Não deveria haver qualquer discussão na sociedade se isso é motivo de prisão ou não, porque está na lei. E a gente reclama tanto de impunidade que a gente não pode deixar narrativas como sou contra o sistema e é por isso que eu estou sendo perseguido, deixar prevalecer. Tem que estar preso, tem que estar preso. E eu espero que não seja mais uma música que ele vai lançar. Não, exato. E claramente esse sorriso cínico que ele esboçou ali, claramente é porque provavelmente é réu primário e algum juizão por aí que provavelmente ganha um salário de 6 dígitos vai ficar muito comovido e logo menos já vai estar soltando Oruan de volta para o convívio. Sinceramente, eu aposto com quem quiser que provavelmente esse será o desfecho, mas também a minha opinião quero ouvir dos meus pares. Mano, Marinho, eu acho que tem uma reflexão que esse caso do Oruan pode nos ajudar a fazer sobre a sociedade de uma maneira geral em relação aos filhos de preso e como muitas vezes a prisão e o relacionamento interrompido do pai com o seu filho gera um vácuo de formação no sentido de que, como todos nós sabemos, os pais são sempre referências essenciais de formação de valores das pessoas. Quando a gente está falando de uma família cujo pai é literalmente um líder do crime organizado, um psicopata que fez tantas atrocidades como o Marcinho VP, a gente precisa se perguntar como sociedade, como nós podemos tratar dos filhos desses presos quando são crianças. Porque a chance da pessoa ter uma idealização da figura do seu pai preso, com quem ele não tem contato verdadeiro, é muito grande. Se nós não trouxermos uma abordagem diferente sobre a forma de lidar com essa situação. Então, eu acho que, no fim das contas, o Oruan acaba explicitando um problema que nós temos como sociedade, que é a ausência de tratamento adequado para as famílias de presos no Brasil. Agora, vamos lá. Vamos lá. A sociedade mudou bastante, né? Eu, na minha época de escola, eu estudei sempre em escola pública, eu tinha amigos que tinham pais presos, e aí, muitas vezes, um deles, até a gente sabe, é amigo meu, hoje se tornou um empresário da cidade, tenho contato com ele até hoje, foi preso o pai dele por tráfico de drogas, e na época ele tinha vergonha do pai. Claro. Então, assim, pois é. Aí hoje, o Oruan, ele demonstra, até mesmo, coloca o pai lá nas alturas, né? Faz música. Exatamente. Vamos lá. O pai. Acho que todo mundo aqui concorda que lugar de artista de verdade, é no palco e não no camburão. Mas se você quer realmente ser um exemplo para a juventude brasileira, que é completamente carente, largada de ídolos, referências, heróis, um mínimo de acolhimento e perspectiva, eu acho que você tem que ser pelo trabalho, pela superação e pelo seu valor artístico, e não por reverência e idolatria a facções criminosas, a propaganda gratuita para criminosos que deixaram um rastro de morte e destruição por onde passaram. É aqui que mora o cerne da questão, na minha humilde opinião, mas quero ouvir do PP e do Mano também. Se eu puder aprofundar só um pouquinho, PP, antes de você falar, o meu ponto é o seguinte: os filhos de presos são também alunos de, muitas vezes, de escola pública, são pacientes de posto de saúde, muitas vezes são pessoas que são atendidas pela nossa rede de assistência social. Ok. No Brasil, nós não temos uma integração devida desses serviços públicos para tentar dar um tratamento diferente para essas pessoas, para que não idealizem o crime como se fosse uma referência para a própria vida. É uma reflexão justa, mas claro, acho que cada caso é um caso e vai muito do caráter da criação da pessoa. Mas tem eu proponho que a gente ouça o PP para trazer um ingrediente para a discussão. PP. Não, 2 pontos que eu acho importantes. Um no caminho que o Mano colocou aqui, né, sem querer idealizar e sem querer falar bem em títulos de valor sobre a série temporária.
Mas a ideia do Instituto Saída Temporária é exatamente esse, mano. É evitar com que as pessoas presas quebrem diretamente e de forma permanente o vínculo familiar. Então ele volta para o convívio familiar exatamente para ter contato com seus filhos, ter contato com a sua mãe, com seu pai, com seus familiares, e disso não romper o vínculo familiar, porque todo mundo sabe que é importante o vínculo familiar na formação de qualquer pessoa. Não estou falando que é o caso do Oruan e nem estou falando que saída temporária funciona no Brasil. Estou só colocando aqui qual que é a idealização do Instituto. E agora, o segundo ponto que eu colocar aqui, que eu acho que é importante destacar, não é meu papel, né, seguir o senso comum, não é meu papel ser o tribunal da internet e já condenar o Oruan, não é meu papel ser o juiz, né, e já condenar o Oruan por esse crime, né, suposto crime, né? Mas eu vou falar a mesma coisa que eu fiz no caso do Gustavo Lima, tá? Quando o Gustavo Lima pegou o avião dele aqui em São Paulo e viajou para comemorar o aniversário dele com uma pessoa que era forageira da justiça, vocês lembram disso, né? Eu falei que a acusação contra Gustavo Lima era injusta, porque eu não sabia se o Gustavo Lima tinha alguma noção que aquele amigo dele tinha mandato de busca de prisão contra ele. Eu não sabia se ele sabia o grau da acusação que tinha contra aquela pessoa. E, da mesma forma, eu falo sobre o Oruan, não é? Sem o devido processo legal, sem a investigação da polícia, não dá para a gente saber que o Oruan estaria abrigando de forma proposital esse amigo dele da justiça. Não dá para a gente saber, não dá para a gente afirmar isso. E outro ponto, calma, e outro ponto, como favorecimento pessoal é um crime de menor potencial lesivo, o Oruan não vai ficar preso e nem tem que ficar preso, não é? Ele assina o termo circunstanciado, volta para casa e ele é processado em juizado criminal de pequenas causas, né? Ou seja, então não vamos querer achar que esse crime é o crime potencial para colocar o Oruan na cadeia por 5, 10 anos. Olha, E vamos, por favor, primeiro dar o direito à dúvida em determinadas situações, né? Não dá para a gente condenar uma pessoa e nem fazer o tribunal da internet. A única diferença que você citou aí é que o Oruan estava presente no dia que esse amigo disparou numa cidade aqui de São Paulo com uma calibre 12. Lembrando que foi o Oruan que disparou. Foi o Oruan que disparou. Então, mas aí você abriga também o amigo, né? Não, assim, quando você dispara para cima, a bala que sobe desce, né? E isso é outro caso, David. Ele está sendo processado por 2 casos. Um aqui em São Paulo, de fato, que ele tirou uma arma e atirou para cima. Por isso que está sendo processado, está sendo investigado. E o outro caso é que a polícia do Rio de Janeiro fez uma busca e apreensão na casa do Oruan por conta desse caso que ele atirou para cima, querendo buscar a arma que foi utilizada por ele nesse município aqui de São Paulo, né? E achou esse foragido da justiça. Então são casos completamente diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Desculpa, os indícios vão se acumulando. De santo ele não tem nada, sinceramente. Que ele cresceu nesse meio marginalizado e tal. Ele deveria ser, se ele realmente quisesse ser uma força positiva, ele deveria tentar romper com esse ciclo de normalização e naturalização do absurdo da violência e ser um exemplo para romper com esse legado e dar um exemplo para além disso e não reforçar tudo que há de pior que foi produzido por esse meio que ele foi forjado. É a minha humilde opinião. Queria ouvir da Aninha também, antes da gente seguir adiante. André, sabe o que eu estava pensando? Na verdade, quando eu estava vindo para cá, eu estava pesquisando a idade do Oruan. Ele tem 23 anos. Boa. A gente tem tantas pessoas de 23 anos que estão na mídia, ou até antes disso, tantos exemplos legais que a gente tem para mostrar para os mais jovens e tudo mais, que me chama a atenção dele ser tão famoso da forma como ele é. E das pessoas admirarem tanto. Porque se ele tem que estar na cadeia ou se ele não tem que estar, é uma discussão jurídica que eu acho que a gente nem tem que opinar nesse momento, porque não tem o devido processo legal. Mas que é moralmente questionável ele sair por aí usando a polícia para poder promover música, sair por aí defendendo o pai, que é um criminoso condenado, que foi o responsável pela criação de uma das maiores facções criminosas do Brasil, e sair por aí atirando arma para cima, já é o suficiente, na minha humilde opinião, para que ele não seja vangloriado pelas pessoas quando ele sai na rua. A gente tem exemplos, a gente falou outro dia do João Fonseca, tem 18 anos, está jogando tênis pra caramba. Tem vários exemplos no esporte de pessoas que são, sim, bons exemplos para nossa juventude.
Agora vamos lá. A gente precisa seguir adiante aqui. O tema, claro, que vai continuar acontecendo e repercutindo. E, claro, todos os detalhes a gente vai seguir trazendo aqui na programação da nossa Jovem Pan.